Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse momento. Então, nós estamos aqui para dar continuidade às nossas lições da EBD. E antes de continuar, eu gostaria de expressar aqui meus sentimentos pela irmã Iracema, nossa irmã querida, que hoje já está junto com o Senhor na glória, onde cada um de nós está caminhando para lá. Então fica aqui meus sentimentos para a família, que o Senhor possa estar consolando o coração de cada um de vocês, tá bom? E que o Senhor possa confortar grandemente a vida de vocês. A gente sabe que a partida de um ente querido ela causa uma dor, mas nos alegramos porque sabemos que ela está com o Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós temos como a nossa lição a lição de número 10. E antes de entrar um pouco mais, também eu gostaria de fazer uma oração com vocês, estarmos aqui nos colocando diante do Senhor para apresentar a Ele esse momento, apresentar a Ele esse estudo. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento em que podemos aqui estar nos dedicando ao estudo da Tua Palavra. Não queremos, Senhor, passar por essa terra sem aqui termos o conhecimento de quem o Senhor é, do que o Senhor quer para as nossas vidas. E queremos aqui, Senhor, pedir a Ti, abre o nosso entendimento, o nosso coração, que seja inclinado para Te obedecer e Te honrar, Senhor. Nos abençoa. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, então a lição número 10 ela tem como tema as heresias. Então, nesse estudo, o autor da revista ele vai primeiro nos dar uma introdução sobre esse tema, depois ele vai nos falar sobre os judaizantes, por terceiro, vai nos falar um pouco a respeito dos gnósticos, por quarto, ele vai mostrar a superioridade de Cristo e por fim nós vamos ter algumas aplicações práticas para as nossas vidas, que são 5 aplicações que nós vamos ver hoje. Bom, meus irmãos, e o texto base que nós temos para a lição é o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Então, pegue a sua Bíblia agora, vamos abrir juntos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Eu vou iniciar aqui a leitura das Escrituras que diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meus irmãos, esse
é o texto base da lição número 10. O autor dessa lição, ele quer nos mostrar que Paulo, ele não deixou que o cristianismo ele se tornasse uma seita judaizante. Paulo entendeu bem claro que o evangelho era algo novo, que continuava a revelação dada aos pais, mas descontinuava o judaísmo. O aspecto destacado nessa lição, então, será o apologista Paulo. Nós vamos ver como ele vai defender o evangelho diante dos judaizantes e diante dos gnósticos, e vai nos mostrar a superioridade do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele mostra que o cristianismo ele não tem como se encaixar no modelo judaizante. Ele não é um braço do judaísmo. Ele não se encaixa naquela revelação que os judeus vinham vivendo. Então, ele vai mostrar bem claro que o cristianismo, ele é essa revelação, como nós lemos em Coríntios, uma revelação de Deus. E essa revelação é superior a tudo que existe. Bom, então, como Paulo ele faz isso? Contra quem ele combate? Primeiro, o autor da lição ele mostra primeiro contra os judaizantes. Para isso precisamos saber quem são os judaizantes. Os judaizantes eles aparecem lá em Atos, capítulo 15, do versículo 1 até o 5. Nós podemos ler esse trecho em Atos, capítulo 15, do versículo 1 até o 5. Abram as suas Bíblias lá em Atos, capítulo 15, do versículo 1 até o 5. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Olha o que eles ensinavam. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui em Atos, capítulo 15, surge os judaizantes. E quem são eles? O versículo 1 deixa bem claro. Eles eram aqueles indivíduos que continuavam acreditando que para alguém ser salvo era necessário observar os costumes de Moisés. Ou seja, era necessário a circuncisão. Era necessário que eles observassem aqueles ritos religiosos que existiam antes. Eles não entendiam, eles não acreditavam que a fé somente em Cristo poderia gerar salvação. Era necessário continuar aquelas tradições que eles tinham antes, como religião dos judeus. Então, assim, os judaizantes queriam transformar o evangelho em uma seita judaica. E eles perseguiram Paulo por toda a sua vida. Eles foram grandes opositores do apóstolo Paulo. Então, diante disso, nós temos homens que receberam a tradição, homens que acreditavam naquele sistema religioso, e agora diante deles se coloca algo novo, a revelação em Cristo. Então você pode imaginar isso para um judeu. Desde criança, ele seguindo aqueles ritos religiosos, cada uma
das tradições seguidas e agora chega um ensinamento novo, através de Jesus, que a salvação ela vem através de Cristo. Eles se colocaram como oposição à pregação do Evangelho. Então, qual foi a atitude de Paulo? O que Paulo fez? Paulo foi bem enfático ao afirmar que a justificação é pela fé em Cristo, como podemos ver em Romanos 3, do 19 até o 24. Paulo afirma ali que a justificação ela não é pela lei. A justificação ela vem pela fé em Cristo. Então, Paulo se põe numa posição de estar contra eles. Paulo não se intimida. Paulo, ele não quer agradá-los. Paulo, ele quer agradar primeiro ao Senhor. A revelação superior, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo mostra que a justificação não é pela lei, mas a justificação ela é pela fé em Jesus Cristo. Então, assim, Paulo se coloca firme em oposição a esses homens que mostram que a justificação não vem somente pela fé em Jesus, mas vem pela observação da lei. Então, diante disso, alguns hoje tentam judaizar o Evangelho. Como assim? Podemos perceber em algumas igrejas, quando os irmãos se reúnem, há uma certa estima maior por Israel do que pela igreja do Senhor. Há uma expectativa maior, uma empolgação maior pelo povo de Israel do que pela igreja do Senhor. Onde se há mais valor em se colocar elementos judaicos no culto. Alguns chegam até a usar o kippá, colocar a bandeira de Israel no meio da congregação. Alguns colocam ali a menorá, que é o castiçal com os 7 braços. Então, quando você entra nesses espaços, você percebe um ambiente cheio de elementos que são elementos que lembram o povo de Israel. E nós precisamos deixar bem claro que Deus, ele não tem 2 povos. Ele não tem o povo de Israel e a igreja. Deus só tem um povo, o seu povo. Quem é o seu povo? Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. É todo aquele que crê, tanto judeu quanto gentil. Tanto pessoas que estão no Ocidente quanto no Oriente. Não há essa distinção, é todo aquele que crê no Senhor como Salvador e dono da sua vida. Esses fazem parte do povo de Deus. A cruz não pode ser varrida para debaixo de um tapete. Então, não são esses aparatos judaicos que tornam a pessoa dedicada a Deus ou que tornam a pessoa como povo de Deus, mas sim a fé em Jesus Cristo. E Paulo se coloca bem firme contra isso. Então esse é o primeiro ponto, meus irmãos, os judaizantes. Quem são os judaizantes? Aqueles que queriam, que entendiam que a salvação ela não vem somente por Jesus Cristo. É necessário continuar a tradição da religião que se tinha antes, a religião dos judeus. Por isso eles são chamados judaizantes. Eles queriam que todos aqueles que começavam a acreditar em Jesus viessem a se circuncidar, viessem a guardar as tradições judaicas, mas não é assim que vem a salvação. Ou seja, o Evangelho ele não é uma seita do judaísmo. Um segundo grupo que Paulo se coloca contra são os gnósticos. E quem são os gnósticos? Era um movimento esotérico. O que é um movimento esotérico? É um movimento de ocultismo. É um movimento onde só aquelas pessoas iniciadas possuem uma revelação especial de conhecimento. E essas pessoas que são iniciadas, essas pessoas que são preparadas, é dada a elas esse conhecimento especial que vai gerar
a salvação. Então, os escritos que temos hoje sobre os gnósticos, eles são escritos que datam do século II depois de Cristo. Mas nós já podemos perceber no Novo Testamento que tanto as cartas de Paulo como as cartas de João, elas tratam daquilo que os estudiosos chamam de pré-gnosticismo. Ou seja, eram pessoas, um grupo de pessoas que já se comportava dessa forma. Já acreditava que a salvação ela vinha através de conhecimentos especiais. E quais eram as características desse grupo, os gnósticos? Vou falar aqui algumas características que o autor da lição ele mostra para nós. Negavam a corporeidade de Cristo, negavam a morte na cruz de Cristo, eles negavam a ressurreição de Cristo, bem como a nossa ressurreição. Eles ensinavam a salvação por um conhecimento secreto, e eles diziam que Jesus apenas parecia a carne. Ou seja, que Jesus não tinha vindo em carne, Jesus era apenas um espírito. Então, esses são alguns elementos do gnosticismo, desse grupo de pessoas. Agora nós temos como o apóstolo Paulo ele vai se comportar em oposição a essas pessoas. O apóstolo Paulo ele vai afirmar que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. É o texto base que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Qual é o verdadeiro mistério? Que Cristo, ele se revelou aos homens. O verdadeiro mistério é o mistério do Evangelho. O verdadeiro mistério é esse, que o Filho de Deus se transformou em carne e ele veio salvar todo aquele que está perdido, todo aquele que crê nele. Esse é o grande mistério revelado, o Evangelho. Paulo também se opõe a esse grupo, mostrando que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo também diz que Jesus veio em carne, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Cristo morreu na cruz e isso é central ao Evangelho. Paulo pede para Timóteo guardar o depósito que lhe foi confiado. Ou seja, Paulo mostra que o esoterismo é um discurso vazio. Nós já temos a revelação mais alta de Deus. Qual é essa revelação mais alta? É o Evangelho. Deus mandou o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Como diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Qual foi a pregação de Cristo? A pregação de Cristo era: arrependam-se e creiam no Evangelho. A revelação de Deus foi dada. Como um homem pode voltar a ter a comunhão com Deus? É só através do Evangelho. Não há necessidade de nós sermos iniciados em práticas ocultas, em práticas onde só aqueles que estão num nível elevado possuem. Nós não precisamos disso para a salvação. Não é isso que as Escrituras mostram, e Paulo assim se opõe a essas pessoas. Então, esse é o segundo grupo em que o apóstolo Paulo vai se colocar contra, em oposição. Nós já temos os judaizantes, Paulo se opõe a eles. Temos os gnósticos, Paulo também se opõe a eles. Esses são os dois grupos de oposição que o autor da lição ele mostra que Paulo ele vai se opor. Além disso, o quarto ponto da lição de hoje é a grande intervenção de Deus na história. Cristo veio na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas. Segundo Paulo, em Jesus, Deus faz a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Jesus é a expressão da imagem de Deus, Colossenses 1, versículo 15. Vê-lo é ver o Pai, como diz lá em João capítulo 14, do versículo 8 ao 9. Para Paulo, nada é maior que Jesus. Essa era a forma que ele combatia as heresias.
Atualmente, as heresias mostram Cristo como insuficiente. Então, Paulo se colocava em oposição a essas heresias. Por quê? Paulo mostrava que Cristo é tudo. Cristo, ele é o caminho estreito. Cristo é a pedra fundamental. Não há salvação em outro caminho, somente salvação em Cristo. A característica principal de uma heresia é que a pessoa ela não precisa somente de Cristo. Ela precisa de algo mais. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e um guru para quebrar as suas maldições. Cristo e um guru para orar forte por você e libertar você de maldições hereditárias. Nessa visão, a pessoa precisa ser salva e precisa de algo mais. Cristo não é suficiente. Alguns exemplos disso, de Cristo e algo mais. Cristo e os dons. Cristo e outras revelações. Aqui nós podemos citar exemplos como Cristo e revelações de Ellen White, Cristo e a revelação do Livro dos Mormons, Cristo e as bulas papais, Cristo como alguém que está distante, Deus mais distante ainda, e por isso eu preciso de um santo. Por isso eu preciso de alguém que me leve a Cristo, para que Cristo me leve a Deus. Mas não é necessário isso. Cristo é tudo. Tudo que precisamos é o Senhor Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o clímax da revelação. É a expressão da imagem de Deus. Cristo é o centro, a glória é dele e para ele. Assim Paulo se comportava diante das oposições, dos judaizantes, dos gnósticos. Cristo é tudo. Não é necessário um conhecimento especial, não é necessário ser iniciado nessa religião dos judaizantes, seguir os ritos, a circuncisão e as outras tradições. Não. Paulo mostra que Cristo é tudo, a justificação vem através de Cristo. Ele é o que nós precisamos para ser salvos. Diante disso, nós podemos ter pelo menos 5 aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação. O antídoto às heresias é uma cristologia forte. A pessoa e obra de Jesus devem ser enfatizadas. Nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor Deus, nós precisamos ter uma cristologia forte. A pessoa e a obra de Cristo, nós precisamos conhecer quem é o Senhor Jesus e a sua obra. Nós precisamos entender que não podemos só enfatizar o aspecto divino do Senhor Jesus. Nós precisamos enfatizar também o aspecto humano. Nós precisamos enfatizar os dois, porque o Senhor Jesus, ele se revelou dessa forma, com as duas naturezas, Deus e homem. Assim, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. O Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, mas o Senhor Jesus também como o exemplo maior que devemos seguir. E o que eu quero dizer aqui nessa primeira aplicação, meus irmãos, é que devemos entender que precisamos seguir o exemplo de Cristo. Qual foi o exemplo que ele deixou para nós? Como nós devemos imitá-lo? Ele serviu, ele veio para servir. Assim nós devemos ter a atitude de vida, nós devemos servir. Quem nós devemos servir? Servir os nossos irmãos na fé e servir todos aqueles que estão ao nosso redor com necessidade. Os nossos familiares, os nossos vizinhos ou pessoas que nós sabemos que estão com necessidade. Nós devemos servi-los. Para isso que Cristo nos chama, para praticarmos as boas obras. Para que praticarmos as boas obras? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas vejam cada um de nós na prática das boas obras e glorifiquem a Deus. Possam ver Deus, tanto no nosso falar quanto no nosso agir.
Segunda aplicação para as nossas vidas. A nossa centralidade é Cristo. O centro não é o homem. O centro do culto, o centro da dedicação das nossas vidas não é o homem. Não sou eu, não é você. A minha vida não é para eu estar no centro, onde eu vou fazer tudo para servir os meus desejos, onde eu vou planejar a minha vida para que tudo seja para mim, os holofotes estejam em mim. Não. Agora, Cristo está no centro. Nós devemos sonhar, nós devemos planejar, nós devemos querer fazer o melhor, mas a dedicação que nós temos hoje não é mais somente para nós. A dedicação que nós temos hoje da nossa vida e tudo que somos é para o Senhor Jesus. Então imagine os dons, os talentos que Deus deu para você, a família, as oportunidades, tudo que Deus proporcionou a você é para o seu bem, mas não somente para você. É para que, com os recursos que você tenha, você glorifique a Deus. Você honre o nome do Senhor. Terceira aplicação para as nossas vidas. A igreja deve ser cristológica. O centro não é o louvor, o centro não é o pregador, o centro não é a forma de fazer o culto, mas sim Cristo. Cristo é exaltado, Cristo é glorificado nas canções, na forma como fazemos o culto, na pregação. Onde é que, quando nós nos reunimos enquanto irmãos, onde está o centro? É para a glória de Cristo ou é para a nossa glória? É para dar ênfase ao louvor, é para dar ênfase ao pregador, é para dar ênfase à estrutura do culto que é bonito, que é belo? Não, o centro é o Senhor Jesus. O louvor é para Ele. A pregação é para que o nome dele seja exaltado e não o nome do pregador. As orações são em direção ao Senhor. Tudo aponta para Cristo. A quarta aplicação que temos para a nossa vida. Sem Cristo não existe salvação. Sem Cristo não existe entendimento. Cristo é a pedra fundamental. E aqui vem para nós pensarmos, hoje na nossa cultura, aqui na nossa nação, aqui no Brasil, para nós é um pouco mais fácil falar sobre oração. Talvez você encontrar alguma pessoa na rua, falar sobre as Escrituras, falar sobre questões espirituais. Talvez as pessoas estão mais abertas e isso é bom. Mas nós precisamos entender que essas pessoas precisam ser levadas para Cristo. Ele é a pedra fundamental. E que Cristo é esse? Esse aspecto é muito importante dessa aplicação. É o Cristo revelado nas Escrituras. É o Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. Não é o Cristo que eu penso como ele deve ser, ou o Cristo que me agrada, ou o Cristo que algumas pessoas dizem que só é bonzinho ou que é fraco, mas é o Cristo revelado nas Escrituras. É esse Cristo que deve ser pregado, é para esse Cristo que as pessoas devem ser apontadas. A quinta e última aplicação para as nossas vidas é o Jesus revelado nas Escrituras que salva. É esse Cristo que gera salvação. Você sabe quem é o Cristo das Escrituras? Você já parou para pensar quem é o Senhor Jesus? É muito importante, meus irmãos, aquele momento em que os seus olhos são abertos, você não enxerga mais a vida como antes. Tudo mudou. Você teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Os seus olhos foram abertos, você recebeu a luz, mas agora essa luz que você recebeu, é necessário agora amadurecermos. É isso que precisamos, meus irmãos. Amadurecer
na fé, amadurecer em conhecer quem é o Senhor Jesus. E para encerrar, o autor dessa lição, ele mostra para nós que o seu propósito aqui é que nós devemos nos colocar, como o apóstolo Paulo, em oposição aos falsos ensinos, em oposição às heresias. De que forma? Com coragem, com fé, com ousadia, com convicção. Você deve levar em consideração a opinião do outro. Sim, isso é importante. Ouvir a opinião das pessoas. Considerar, pensar. O que você pensa sobre Cristo? O que você pensa sobre a vida eterna? Isso deve ser levado em consideração. Mas a questão é, o que as Escrituras dizem? Se a opinião de uma pessoa é contra as Escrituras, você deve se colocar em oposição. Assim que o apóstolo Paulo ele fez. Tudo aquilo que era contra a revelação do Evangelho, ele se colocava em oposição firme. E assim que nós devemos ser, porque o Senhor Jesus nos chamou para ser sal. E sal, ele tem um sabor. O sal, ele não é insípido. Se ele se torna insípido, para mais nada ele serve. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser sal, precisamos ter sabor. Nos colocar diante daquilo que as Escrituras elas revelam. Então, meus irmãos, essa é a lição que nós queríamos estar compartilhando com você. Que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor possa encher o seu coração de ousadia e de convicção na sua palavra. A salvação, ela somente é através de Cristo. Que você se posicione firme, que você se posicione com fé e ousadia. Só existe um caminho, e esse caminho é através de Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, por esse momento em que podemos aqui, mais uma vez, olhar para a tua amada Escritura, olhar para o Senhor, e te pedimos graça nesse momento. Sabemos que vivemos num período onde as pessoas rapidamente não gostam de ouvir uma oposição. Mas o teu Evangelho, ele mostra que só existe um caminho. Não é através de várias religiões que chegamos até a salvação, mas é somente através de Cristo. Cristo exaltado. Ah, Senhor, nos dá essa convicção firme, que possamos levar todo aquele que conhecemos até Cristo, através da pregação do Evangelho. Nos abençoa e nos edifica. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.